Qual o impacto da derrota do Fortaleza hoje, pensando no jogo lá contra a LDU pela final da Sul-Americana? Essa é a grande pergunta que o torcedor do Fortaleza faz depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Né? Foi a derrota para o Vasco e hoje também a derrota para a equipe do Bahia. Hoje, porque você pode. Eu estou gravando, né, ainda no sábado, mas você já pode estar assistindo no domingo, na segunda, enfim. É, Antes de qualquer coisa, comenta o que você achou da partida, né? Se você responde essa pergunta inicialmente, já coloca aí e também já curte, se inscreve no canal, ativa as notificações, se inscreve aí também, se torne um membro do Fala Manso, vai ajudar bastante o trabalho aqui para a gente poder ter mais estrutura para bater esse papo sempre com você aqui. Vamos lá. Falando da partida especificamente, não é um pós-jogo, né? Esse não é o objetivo do vídeo, mas tentar tirar algumas questões para que a gente observe aí pensando, projetando a final da Sul-Americana. O Voivoda hoje ele veio com uma proposta de colocar um time totalmente diferente do que ele jogou contra o Vasco. Só o João Ricardo permaneceu entre os 11 que começaram a partida. Ele fez o seguinte, ele mudou, né, ele montou dois times, não sendo necessariamente titulares ou reservas, fez uma mescla e jogou contra o Vasco um, jogou contra a equipe do Bahia outro. É uma ideia interessante, né? Os resultados acabaram não acompanhando essa ideia, mas obviamente rodou todo mundo, colocou todo mundo para jogar, minimizou os riscos de lesão. É fato, contra o Bahia saem dois jogadores machucados e um sob suspeita que é o Galhardo. Mas saiu Caleb e Dudu sentindo problemas musculares os dois. Né? Então, é, são situações que iria correr risco de qualquer maneira. Mas se ele mantivesse os principais, se ele só jogasse com reserva, enfim. O fato é que, falando de desempenho de jogo, acho que o Fortaleza hoje sentiu mais do que contra o Vasco. Principalmente no meio campo. Acho que o Fortaleza hoje, com Sacha, Pedro Augusto e Crispim, foi mais abaixo, né? Em termos de criatividade, de produção ofensiva, de armação de jogadas, de abastecimento dos pontas. Acho que o Fortaleza foi mais aquém daquilo que se esperava, né? Não era um time também tão abaixo para o rendimento que aconteceu na Fonte Nova. O Bahia, é verdade, também não fez um grande jogo, foi um jogo tecnicamente um pouco ruim, né? Acho que foi ruim mesmo. Muitos erros não forçados, as duas equipes, né, sem tanta criatividade, arriscando mais de fora da área, poucas jogadas ali de última bola, né, de linha de fundo, de cruzamento para finalização do centroavante. Então, mas do Fortaleza especificamente, acho que faltou um pouquinho de meio campo. E aí acho que a responsabilidade do primeiro tempo é do Crispim e do Pedro Augusto. O Sacha é um destruidor, né? Um cara que tem mais essa função. Não dá para esperar o Sacha sendo um pensador. Ele até pisa lá na área, aparece algumas vezes, mas a criatividade passava pelos pés deles dois. Acabou não acontecendo. O Guilherme também um pouco mais off. O Marinho um jogador mais perigoso. Se a gente tentar responder essa pergunta, né? A derrota, pensando no jogo da Sul-Americana, eu acho que também passa muito pelo jogo do Botafogo na semana, né? Não adianta também criar uma regra depois das duas derrotas, pensando, projetando para sábado. Mas a maneira como o time vai jogar e o resultado que virá contra o Botafogo, mais até o desempenho do que o resultado, aí sim eu acho que pode fazer um link. O que não dá para negar é que, de certa forma, perder sempre causa, né, um desconforto. Causa um desconforto. Eu acho que não tem espaço para terror, não tem espaço para pânico, não tem espaço para ai meu Deus, será que o Fortaleza se perdeu? Não é esse o ponto. Mas acho que vai criar um alerta, vai acender algumas. O futebol ele é muito confiança. E quando você não consegue desempenhar, performar nesse curto prazo, né, num recorte mais próximo de jogos importantes, isso, né, pode abalar a confiança. Pode. E talvez a grande missão, nessa semana especificamente, de Juan Pablo Vojvoda, sua comissão técnica e o departamento de futebol do Fortaleza, é controlar toda essa atmosfera, é controlar toda essa adrenalina que vai percorrer no sangue de todo mundo.
É claro, é óbvio que você tem que virar a chave independente do que aconteça na terça-feira. Porém, não dá para negar que isso também não interfere em nada. Então é esse equilíbrio que eu acredito que a diretoria do Fortaleza vai precisar ter, junto com o Vojvoda, como eu já falei, para tentar administrar bem os ânimos desse elenco. E além disso, além da parte psicológica, mental, que é muito importante numa final, até porque, por exemplo, você pode sair atrás e conseguir reverter o placar, não adianta se perder, independente do que aconteça no jogo. Um outro detalhe é que eles vão precisar conviver com as ausências, possíveis ausências que possam surgir. É o Caleb, é o Dudu, ninguém tem informação ainda do prejuízo que é, se vão ficar fora, se não vão, como é que tá o Galhardo. Eu vejo muita gente criticando o Galhardo, mas não tem como também negar que ele pode ser uma peça importante num jogo decisivo. Se empatar, por exemplo, com a LDU, tem prorrogação. Então precisa do elenco muito forte, mentalmente e fisicamente, para essa partida. É outro desafio, lidar com possíveis ausências que podem acontecer ao longo dessa semana. Vai ter treinamento, vai ter o jogo contra o Botafogo, enfim. Né? Então é uma semana que vai precisar de muita administração. Acho que o Vojvoda está muito preparado, acho que a comissão técnica também está, mas fico alerta e aí eu também quero saber da tua opinião, tá bom? Comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações e como eu já falei, se torna membro do canal, ajuda a gente aí nessa missão. A gente vai estar sempre por aqui produzindo conteúdo para você. Valeu!